Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje aqui vou dar continuidade, né, ao vídeo falando sobre ufologia, né, tema sugerido pelo amigo aí, Nikola Tesla, né, muito obrigado, Nikola, né, pela sugestão de tema, e eu vou aqui dar continuidade agora, né, partindo do ponto onde eu parei, né, falando sobre aspectos aí, né, da possibilidade de interferência, né, de elementos de fora da Terra, né, entidades, né, ou civilizações ou grupos de fora da Terra interferindo no passado da humanidade, o que pode ter dado origem ao que hoje nós entendemos como religião, né? Então vamos lá. Os registros, né, por escrito dessas civilizações, né, falam, né, que entidades, né, sempre desciam dos céus, né, com logística, com tecnologia, com armamentos, né, eles dependiam sempre, é muito citado a cronologia, eles dependiam do tempo, né? Por exemplo, no caso da Bíblia é falado que Jeová avisou que iria descer no Monte Sinai ao terceiro dia, né? E que o povo se preparasse, que dentro de 3 dias ele ia descer, né? Olha só, isso não pode ser Deus, isso dentro de uma ideia de Deus, de uma ideia religiosa, de uma ideia de divindade, é simplesmente ridículo, não tem sentido, né? Aí o que você tem? Ou você interpreta esses textos como simbólicos, né, como mitologia, né, como uma forma de passar alguma ideia, né, como histórias inventadas, ou se você for querer olhar sobre o aspecto histórico, levando em consideração que isso pode ter sido um registro histórico, né, você vai ter que aceitar que isso não tem nada a ver com ideia religiosa, nada a ver com Deus. Isso tem a ver com alguns agentes orgânicos, né, que ocupam um lugar no espaço físico, espaço-tempo, né? Não são seres eternos, nem que estão fora do tempo, nem abstratos, nem espirituais, são seres físicos. Então é muito comum em todas essas civilizações, né? A hebraica, né? Que depois deu origem ao cristianismo posteriormente, a própria história de Cristo, né? Todos os eventos sempre vêm de cima, né? Cristo ascendeu aos céus, né? Cristo foi concebido por uma força que veio, né, de cima, né? Imaculada Concepção. Hoje nós sabemos que existem possibilidades infinitas dentro da tecnologia, né? A questão da inseminação artificial, né? Seres inseminando pessoas no passado de forma artificial, colocando sob estado de sono, como foi o caso de Maria, né? Levando-se em conta que, considerando que esses registros possam ser registros históricos, né, tem que se considerar que houve algum tipo de tecnologia envolvida, né, que era confundida com a questão divina. Né? A questão dos anjos, né, de Sodoma e Gomorra, que eram muito belos, muito bonitos, né, e que sempre possuíam armas. Né? Tem uma parte de Sodoma e Gomorra lá que fala que um anjo tinha um cajado, né, e esse cajado ele cegava as pessoas, né, com uma luz intensa. Então é muito comum na Bíblia, esses seres sempre vêm do alto, esses seres sempre se manifestam de uma hora para outra. Né? A questão da hipótese, né, de teletransporte, né, que hoje em dia isso já é teorizado, né, como até possível cientificamente, né, porque hoje já se teletransporta partículas subatômicas. Né? Hoje já se teletransporta elétrons. Né? Então você vê... O teletransporte hoje, do ponto de vista teórico, é uma realidade. E a própria viagem no tempo já foi demonstrada por Einstein. A teoria de Einstein provou. Né? Se você acha que filmes como De Volta para o Futuro, ou como, né, você acha que isso é por hipótese, não é hipótese. A viagem no tempo está confirmada. O tempo é totalmente relativo. Né? As naves nossas, né, as naves, os satélites nossos, que estão em órbita constante, pelo fato de eles estarem em uma velocidade muito maior do que nós aqui na Terra, né, se você não colocar um programa nesse satélite que ajuste a defasagem em termos de horário, né, os relógios desses satélites que estão em órbita, eles começam a ter uma diferença depois de um tempo em relação aos relógios que estão na Terra, ou seja, os relógios ficam atrasados, porque o tempo passa mais devagar nesses satélites que estão viajando a uma velocidade muito rápida. Né? Então, pela teoria de Einstein, né, teoria da relatividade, quanto mais você acelera a velocidade, mais você reduz o tempo. Né? Então, alguém que está em deslocamento, né,
o relógio dessa pessoa gira mais devagar do que aquele que está parado. Obviamente, no dia a dia, né, até mesmo, né, em viagens espaciais, essa perda é quase que imperceptível, muito pequena, né, mas ao longo, por exemplo, no caso dos satélites, ao longo de um tempo, existe um atraso no relógio, né, que é importante, que é perigoso, né, que não pode haver, tem que ser tudo sincronizado. Né? Então isso já é provado, viagem no tempo é provada, é demonstrado teoricamente, teletransporte, teoricamente é possível, né? Multidimensões, tudo isso é possível hoje, tudo isso é teoria, está na própria teoria M, né? A teoria das cordas, né? A própria teoria quântica, né? Prevê um monte aí de, pelo menos umas 10 ou 11 dimensões extras, além da nossa. Né? O que, você pode viajar em tudo isso, então isso tudo é ciência, né? Não é hipótese, é teoria, né? Tem dados matemáticos comprovando isso. Então você para para pensar, né? Se o tempo realmente é relativo, né? E se o tempo não é linear, que isso também já foi demonstrado, né? Não existe essa diferenciação entre passado, presente e futuro, né? Isso só existe em relação ao observador, né? Isso é relativo. Ou seja, se você acelerar o tempo, se você acelerar a velocidade próxima da velocidade da luz, você vai atrasar muito o seu relógio, né? E você vai experimentar o tempo, né, de forma diferente de uma pessoa que está numa velocidade normal, ou que está parada, né, ou que está no planeta Terra, por exemplo, né, numa velocidade constante normal, né, sem essa grande aceleração. Então o que acontece? Essa pessoa que acelera muito tempo, ela pode atrasar o seu relógio, né, e quando uma pessoa que está parada, para essa pessoa passou uma semana, talvez para esse que está viajando a altíssima velocidade, passou uma hora. Olha a complexidade da coisa. Né? Então o que acontece? Suponhamos que existam civilizações que estão muito avançadas no futuro, e se o futuro, se um provável futuro já existe, porque Einstein demonstrou que o tempo não é linear, ou seja, nós estamos aqui percebendo esse tempo, esse momento como presente. Né? Para nós, o ontem já passou, né? E o amanhã ainda não chegou. Né? Mas para Einstein, para a teoria da relatividade, o ontem, o agora e o amanhã são a mesma coisa. Não são lineares, é um único momento, né? Que a consciência experimenta, né? Como passado, presente ou futuro. Né? Por isso que o tempo é relativo. Né? Então, se você conseguir de alguma forma, né, acelerar a sua velocidade, né, a ponto de retardar o seu relógio, né, você vai poder viajar no tempo. Né? Você vai poder dar saltos no tempo. Né? Enquanto, como eu usei como exemplo, né, enquanto para uma pessoa na Terra, né, vai ter passado, sei lá, um ano, né, passou um ano, para alguém numa nave no espaço viajando a altíssimas velocidades, muito próximas da velocidade da luz, pode ter passado só um mês. Né? E o cara fica um mês numa nave viajando a velocidade da luz, quando ele desacelera, aqui na Terra passou um ano, ou seja, ele deu um salto. Então, se existe essa possibilidade de ir para trás ou para frente no tempo, né, quem garante que seres do futuro não estejam voltando? Né? Nós mesmos, né, porque a pessoa, né, a questão da ufologia, se tende a achar que o ET, o extraterrestre, né, é algum ser, né, cheio de tentáculos, né, ou algum ser que é uma gosma, né, ou algum ser... Pode até ser, porque o espaço, até que se prova o contrário, o espaço é infinito. Né? Existem múltiplas possibilidades no espaço, muitas possibilidades. Se aqui na Terra nós, humanos, mamíferos, evoluímos, né, para uma forma racional de vida, talvez em outros planetas, né, seres parecidos com elefantes, ou com cangurus, ou com crustáceos, talvez existam em outros planetas seres que se desenvolveram de forma inteligente e racional dentro da água. Né? E talvez existam seres que tenham se desenvolvido até dentro de planetas que seriam inabitáveis para nós. Né? Porque aqui na Terra mesmo, né, há pouco tempo se descobriu em fontes termais, onde as temperaturas derretem rocha, né? Temperatura de vulcão, vulcanismo, né? E se descobriu bactérias vivendo nessas temperaturas. Né? Agora imagina se em algum outro mundo, né, em algum outro planeta, né, essas formas que vivem no fogo
que tem capacidade de sobreviver no fogo, desenvolveram algum tipo de raciocínio, né? E evoluíram para a inteligência, para a consciência. Então existem múltiplas possibilidades, mas a possibilidade mais simples, né, que se pode imaginar é que não esteja ninguém voltando, né, vindo de um espaço distante, né, de planeta, ou de outras dimensões, não sei, ou do outro lado do cosmos, extraterrestre, mas talvez sejam intraterrestres, ou seja, sejam a própria evolução do ser humano, né, vamos dizer, daqui a 1000, 5000 anos, 1000 anos, 5000 anos, não sei, né, no futuro, né, e que esses seres estejam voltando e consertando, acelerando a evolução da humanidade. Tudo isso é hipótese, né, mas hipóteses científicas válidas. Por quê? Porque é impressionante o fato de que todas essas interferências, né, que estão na Bíblia, né, que estão no Alcorão, que estão no Bhagavad Gita, né, nas lendas dos hindus. Ora, as lendas hindus, se você for olhar aquilo sobre a ótica tecnológica, são seres poderosos. Tem uma passagem no Bhagavad Gita que fala que Krishna, né, que é a suprema personalidade de Deus dentro do hinduísmo, né, que quando Krishna era criança na Terra, no passado remoto da humanidade, né, ele era um Deus, né, que sob a ótica tecnológica, ufológica, pode ser considerado como uma entidade, né, muito avançada, que talvez nem morra mais, como nós morremos, né, talvez viva milhares de anos, não sei, né, que tenha dado origem a toda essa mitologia de deuses, né, mas enfim, tem uma parte do Bhagavad Gita que fala que a mãe de Krishna olhou dentro da boca de Krishna, né, porque Krishna tinha comido alguma coisa lá, não sei, ela olhou dentro da boca e viu o universo inteiro dentro da boca de Krishna. Então, para pensar na complexidade disso, né, se você, o que quer dizer isso, né? Referências sobre espaço, né, sobre espaço dentro da boca de um outro ser, né? Isso é um troço que pode ser levado para o campo da religião, mas também pode ser levado a outros campos, né? Campos de que talvez sejam seres que estejam em níveis tão avançados tecnologicamente, né, que tenham trazido essas lendas para o planeta para controlar a população aqui do planeta. Né? Existem lendas dos sumérios, por exemplo, que falam que os sumérios... Isso é história suméria. Isso está na escrita cuneiforme dos sumérios. Quando isso foi traduzido, foi impressionante, né? Porque os sumérios falavam que existiam grupos de seres que desceram do céu, né? Vieram aqui na Terra atrás de garimpar ouro, de pegar ouro, de extrair ouro, né? do planeta, né? Porque parece que o ouro, né? Hoje já se sabe que o ouro, né? É um dos melhores condutores de eletricidade que existe. Né? E o ouro é sempre muito valorizado dentro da religião, né? Dentro do próprio religião judaico-cristã. E Deus sempre queria ouro e pedras preciosas, né? As pedras preciosas, por exemplo, cristais, são utilizados até hoje em equipamentos eletrônicos, né? Então, né, eles conseguem conter muita informação, cristais, pedras preciosas, ouro. E o ouro, ele não é o maior condutor de eletricidade que existe. O maior condutor é a prata, e segundo o cobre puro, e terceiro o ouro. Mas o ouro, ele não sofre corrosão pelo oxigênio. Então, a longo prazo, é o melhor condutor que tem, porque ele não sofre corrosão. Então, essas entidades aqui já vinham aqui atrás de ouro, né? Isso é história dos sumérios, né? E lá fala que, né, que houve clonagem, que os sumérios tiveram uma rebelião entre eles, né, que os trabalhadores deles estavam sendo muito sacrificados, então eles decidiram fazer uma união entre os símios que existiam aqui, os macacos que existiam aqui, primitivos, né, e uniram com o DNA deles para fazer uma espécie de um escravo que fosse inteligente, né, para servir de trabalhador para eles. Né? E aí teria se dado origem ao ser humano, inclusive a explicação por que o ser humano é tão subserviente, por que o ser humano gosta tanto de hierarquia, né? Por que o ser humano tem nos seus genes a servidão, né? A tendência para a escravidão, né? Para um escravizar o outro, né? E todo mundo ser escravo de algum tipo de Deus. Parece que isso está impregnado na psicologia humana. Aí você vê, olhando por esse aspecto, a ufologia é muito interessante, pensar sobre a interferência dos antigos astronautas, dos antigos viajantes, e como eu falei, pode ser até o próprio, se o futuro, né, se o tempo não é linear, né, e o passado, o presente e o futuro existem simplesmente em função de uma relatividade humana, né, de uma percepção a partir de um ponto, né, ou seja, se você está nesse ponto aqui, para você, nós hoje estamos nesse ponto aqui, isso é presente para nós, né, mas um ano atrás, né, quem está lá um ano atrás, nós mesmos um ano atrás, lá um ano atrás é presente para quem está um ano atrás. Né? E a física diz o quê?
A teoria de Einstein diz o quê? Que 1 ano atrás está acontecendo nesse exato momento. Não tem diferença. Né? A única diferença, ponto de vista matemático, né? A única diferença é que eu não estou mais percebendo, tendo acesso a 1 ano atrás, né? Por causa da própria expansão do espaço-tempo, eu tenho essa sensação de estar sempre indo para frente. Né? Mas como é uma expansão, aquela quantidade de energia que estava lá atrás, aqueles registros, aquela história que está lá atrás, ela não se apagou, né? Ela está registrada. Né? Ela simplesmente, né, por causa da expansão, né, a consciência tem uma ideia de que está indo sempre para frente. Né? Que ninguém sabe explicar por que você não, a princípio, não tem acesso empírico ao futuro, né? Perdão, acesso de memória ao futuro, mas você tem acesso de memória ao passado. Né? Então existem conjecturas que talvez o passado ainda esteja sendo construído. Entretanto, a teoria de Einstein não diz isso. Né? A teoria de Einstein diz que não há diferença. Né? O tempo não é linear. Então, tudo isso leva muito para as conjecturas. Eu acho que essa visão ufológica, essa visão mais tecnológica, né, mais científica, né, dá muito mais crédito, né, aos textos, né, e aí passam a ser encarados, né, até sob certos aspectos literalmente, né, mas com a visão tecnológica, não com a visão religiosa, com a visão científica, das possibilidades de a gente estar sofrendo, de nós estarmos sofrendo interferência ao longo de anos e eras, séculos e milênios desses seres, né, porque não se explica, por exemplo, as pirâmides, não se explica a construção das pirâmides, elas são simétricas. Né? Elas têm inclusive uma proporcionalidade com o cinturão de Órion, né? Em termos de escala, de proporção, né? Chamada aqui no Brasil de Três Marias, né? Os três reis, as 3 estrelas da constelação de Órion, né? Elas são, o alinhamento delas é proporcional às 3 pirâmides do Egito. Né? E essas pirâmides têm uma linha, né? Um meridiano que corta o planeta exatamente ao meio, né? E as pirâmides estão alinhadas exatamente com esse meridiano. Existem números ali, né? Números como exemplo o Pi. O Pi só foi conhecido muito tempo depois, né, na história da humanidade. E você estudando, né, os matemáticos estudando, né, a construção das pirâmides, já está ali o número Pi. Né? E não se entende, por exemplo, como se deslocavam aquelas pedras. Né? As pedras das pirâmides tinham coisa de 2, 3 toneladas. Né? E aquelas pedras elas foram assentadas sem cimento. Né? E elas não eram pedras dali da localidade, foram trazidas de quilômetros. Né? E para que tanto esforço, tanto sacrifício, trazer todas essas pedras de toneladas, né? E depois alinhar isso? Né? E como? Se eles eram praticamente índios, não estamos falando aqui em uma coisa que é atemporal, que a gente não tem nem ideia da idade dessas estruturas, né? A esfinge, né? Não se tem ideia, eles eram praticamente índios primitivos, como é que eles tinham acesso a tanta tecnologia arquitetônica? Né? Como cortavam aquelas pedras, como empilhavam. Hoje seria complicado tal engenharia. Né? E existem, ali no Vale dos Reis, se eu não me engano, né, próximo das pirâmides, existem estruturas de pedra que têm um peso em granito de 100 toneladas. Sabe o que é 100 toneladas? Estruturas erguidas com 100, algumas com 200 toneladas. Um carro tem cerca de 1 tonelada. Ou seja, para você atingir esse peso, necessários 100 carros empilhados. Em alguns casos, 200 carros empilhados para se conseguir 200 toneladas ou 100 toneladas. E tem blocos de granito cortados com precisão, né, que até hoje não se explica como eles construíam, como eles levantavam, que hoje você precisaria de guindastes gigantescos e vários guindastes para conseguir mexer essas pedras. E eles parecem que faziam isso com uma certa facilidade. Né? Por que construir com tanta dificuldade? Né? Construir estruturas, e tudo feito em pedra, em granito, que são pedras duríssimas. Cortes com precisão de máquina. Isso há 6, 7, 10 mil anos atrás. Né? Então, né, existe também, não só ali no Egito, mas em outras culturas, existe no México, né, existe, né, as construções de muros, se eu não me engano, no México, também na Ilha da Páscoa, né, muros com pedras cortadas,
e encaixadas como se fosse um grande quebra-cabeça, sem cimento algum, tamanha precisão do corte. Pedras encaixadas, muros sem cimento. Como é que se cortou essas pedras? Você não consegue passar uma gilete entre as pedras. Né? Tamanho encaixe preciso. Então, esses assuntos são muito interessantes, né? E isso te dá uma outra visão a respeito do fenômeno religioso, né? A respeito dos livros religiosos, né? De todas as culturas, de todas as épocas, né? Principalmente no passado remoto. Né? A Bíblia tem um conteúdo muito importante, né? Conteúdos dizendo que as divindades vinham dos céus, abriam as nuvens, vinham causando grande estrondo, havia toda uma técnica de segurança para que se não se aproximasse desses deuses, né, quando esses deuses desciam, havia vários princípios na Bíblia, tem vários princípios sobre a segurança das pessoas para não chegarem muito perto, né, tamanho barulho, tamanho o calor, né, tamanho a destruição que se causava, né, talvez até radiação, né. Então a questão do ouro, a questão das pedras preciosas, a questão de toda a organização, de toda a logística, né, de praticamente o Deus, né, hebraico tinha exércitos, né, e também tinha um exército que era um exército opositor, né, que seria o exército de Satanás, né, grupos antagônicos disputando, né, a vida do homem e talvez disputando, né, porque se você for olhar a religião, é uma disputa, né, não é uma coisa que questão dos sumérios. Na história dos sumérios, que é anterior à Bíblia, né, os sumérios também registram que haviam duas entidades, né, extraterrestres poderosos que eram rivais, né, que um grupo queria escravizar o homem, né, fazer o homem uma força de trabalho, né, não valorizava o homem como criatura, e um outro grupo já achava que o homem, por ser inteligente, tinha que ter liberdade, né, tinha que ser valorizado, tinha que ter direitos. Né, mesma coisa, muito parecido com a história bíblica, né, onde Deus está sempre querendo controlar o homem, querendo manipular o homem, né, colocar o homem num curral, digamos assim, né, essa energia Jeová, né, e outros grupos, né, que são chamados grupos de oposição, de Satanás, estão sempre querendo se opor a Deus, né, querendo soltar, libertar o homem, deixar o homem ter capacidade de escolha. Né. Então, acho que eu vou fechar por aqui. Né? Já fiz um primeiro vídeo, agora estou encerrando com esse segundo vídeo aqui. Né? Numa outra oportunidade eu vou falar mais sobre o assunto. Então, eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista. Estamos juntos para a propagação do conhecimento. Um abraço a todos e até a próxima.